Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Estão entrando. Uma boa tarde. Hoje iremos falar sobre um assunto que eu senti necessidade, porque muitas pessoas sabem ou até ouvem a mensagem da cruz, mas não dão o valor que era para ter. E eu senti a necessidade de fazer uma live falando sobre a mensagem da cruz. Vamos aguardar Pastor Nilson Gomes. Eu vou enviar aqui a live para ele, só um minuto, por gentileza. Glória a Deus. Ai, Jesus. Gente, não tô achando. Meu Deus. Achei. Achei. Pronto. Ai, meu Deus. Mexi. Uma boa tarde. A paz do Senhor. A todos que estão entrando. Seja muito bem-vindo. Envie essa live porque eu tenho certeza que vai falar com cada um. Eu vou. O tema é a mensagem da cruz. Paz do Senhor. Glória a Deus. O hino 291 da harpa fala muito comigo, porque fala da Ruth Cruz. Pastor Nilson daqui a pouco entra, tá bom, pessoal? Só um minutinho que ele já vai entrar. Enquanto isso, aleluia. Gente, no finalzinho da live, glória a Deus. Deus te abençoe, Tavinho, e te use para resgatar mais pessoas. Glória a Deus. Gente, como estava dizendo, no final da live, irei aqui fazer duas citações de dois livros que eu gosto muito. Pregação Cristocêntrica e A Cruz de Cristo. Tá bom, pessoal? É só o finalzinho, o resumo mesmo. E vai ser top. Gente, a mensagem da cruz. Vocês sabem o que é a mensagem da cruz? Digita para mim se vocês sabem o que é a mensagem da cruz. E se você sabe o que é a mensagem da cruz, eu lhe pergunto, você está dando o valor que era para dar? Muitos sabem, poucos valorizam. Glória a Deus. Eu não vou falar muito. Fiz aqui algumas anotações. É isso aí. Pessoal, se sair algum som no fundo, me perdoem, tá bom? Seguinte. O que é a mensagem da cruz? Segundo a Bíblia, ela é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz
é o poder de Deus. Ok? Texto base é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Se nós sabemos que a mensagem da cruz é o poder de Deus, então qual é o poder da mensagem? Quero fazer vocês pensar. Qual é o poder da mensagem? Isso aí, Gilsomar. Ela nos leva, o poder da mensagem, ela nos leva a conhecer a verdade. E a verdade, segundo Jesus, é a palavra. Tá aqui comigo, meu Deus. Ai, se eu tirar. É a palavra que liberta. Ok? Mas só é possível essa libertação se você tem o conhecimento da verdade que te liberta. Se você não tem o conhecimento da verdade que pode te libertar, de nada adianta. Glória a Deus. A mensagem da cruz é um tema que eu gosto muito, porque poucos, glória a Deus, faz o Senhor, Rogério. Como eu estava dizendo, a mensagem da cruz é uma mensagem que eu gosto muito porque poucos têm a coragem de falar. No sentido de que a mensagem da cruz, a mensagem pode ser tanto a pregação da cruz, ok? Ela está muito escassa em muitos púlpitos, em muitas igrejas, e há uma necessidade. E se depender de mim, eu quero passar conteúdo bom para vocês, eu quero que vocês sejam edificados e muito mais que isso, que vocês possam passar também para as pessoas o que vocês têm aprendido. Paulo, ele alcança os outros porque um dia já foi alcançado. Aleluia. E através dessa live, eu espero que haja um despertamento à valorização da mensagem da cruz. Glória a Deus. Enquanto o pastor Nilson não chega, eu vou falando aqui um pouquinho para vocês do que eu sei, tá bom? Eu convidei o pastor Nilson porque ele é muito mais abrangente nesse assunto, tá bom? Glória a Deus. No livro do pastor Eliseu Rodrigues, bem no resumo aqui atrás, muito top, gente. Olha que interessante. Fala, a cruz, que era um símbolo de vergonha e humilhação, se tornou um emblema de sabedoria e da glória de Deus por causa de Cristo. Vamos ver se ele... Pastor Nilson Gomes, se o senhor entrou, por favor, me dê um sinal. Deixa eu ver aqui, gente, se ele já entrou. Ah, entrou. Ai, tá aí. Ai, meu Deus. Aí. Deus. Olá. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tá bem? Bem, graças a Deus. Caminhando na luta. Que honra. Que honra tê-lo por aqui. A honra é minha. Eu que agradeço pelo convite e poder participar aqui da live com você. Tratar desse Ai, assunto Deus. aí, que é um assunto muito
necessário e urgente, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, de escassez do evangelho, de mudanças, né, da mensagem da cruz de Cristo. E aí você propõe um tema desse para a gente falar numa live, é muito importante, interessante. Então, eu estou feliz e grato e parabéns pela iniciativa. Amém, glória a Deus. Eu também estou muito feliz, né, grata pelo Senhor ter aceitado o convite, né? E é uma honra para mim poder falar do Evangelho, poder falar da mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. É uma honra para mim. Amém. Pastor, podemos iniciar? Sim. Ok. Eu estava aqui dizendo para o pessoal, tá ruim aqui o meu som? Não, para mim tá bom. Ah, tá bom, ok. Eu estava aqui dizendo para o pessoal o que é a mensagem da cruz. E eu usei como base o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, correto? Sim. E a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. E essa mensagem, qual é o poder dessa mensagem? Ela nos leva a conhecer a verdade. E segundo, conhecer a verdade de Cristo é conhecer a palavra que liberta. E o que o Senhor tem a dizer sobre essa mensagem, a mensagem da cruz? Kathleen, deixa eu perguntar primeiro aqui para o pessoal saber aqui. Você tem quantos anos? Eu tenho 17. 17? Você tá entre... Tem idade para ser minha filha, tá entre a idade dos meus dois filhos. O mais velho tem 19 e o mais novo vai fazer 16 agora, semana que vem. Então você tá no meio aí. Seria minha filha do meio. Glória a Deus. Amém. Eu tô perguntando assim, a sua idade para que os jovens que estão aqui, passando aqui com a gente, tá assistindo, e mesmo depois, quando a live ficar, eu acredito que você vai deixar salva aí no seu Instagram. Sim, vou deixar Para os salvo. jovens, porque hoje a gente tem visto uma espécie de uma ideia que se diz assim, você tem que arrumar estratégias para conquistar o jovem, porque essa mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, você não consegue atrair a atenção dos jovens com essa mensagem. Porque essa mensagem é uma mensagem para velhos, e velhos não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de pessoas assim, mais maduras, enfim. E aqui a gente tem uma prova prática, no caso você que está aqui na live, né? Uma prova prática de que não é bem assim. Até porque o evangelho, a mensagem do evangelho é uma mensagem absolutamente simples. E sendo uma mensagem absolutamente simples, ela é uma mensagem que ela cabe e alcança todas as faixas etárias. Então, você pode sentar na calçada, na beira da calçada, ou no quintal de casa com uma criança de 7 anos, 6 anos, 8 anos, você sentar ali e você contar para ela a história da cruz. Você pode sentar ali com ela e contar a história da cruz. E ela vai compreender perfeitamente. Sim. Os colaboradores do Ministério de Billy Graham, e os seus colaboradores, os seus biógrafos, dizem que quando terminavam as campanhas evangelísticas de Billy Graham, até as crianças compreendiam, sabiam que Billy Graham tinha pregado. Aí as mães perguntavam às crianças, o que foi que... Você entendeu o que aquele pregador estava falando? E a criança respondia, sim, eu entendi. O que aquele pregador estava falando? Ele estava falando que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu posso crer em Jesus e ser perdoado. E essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do evangelho.
que alcança todas as faixas etárias. Então, assim, essa ideia, eu não estou criticando as estratégias que muitas igrejas usam. Existem várias estratégias por parte de muitas igrejas, de muitas lideranças, de muitos pregadores para atrair os jovens. Eu não estou criticando a estética, a performance, não é essa a minha crítica. A minha crítica é com relação ao conteúdo da mensagem mesmo. Você pode usar a estratégia que você quiser, você pode usar a performance que você quiser, mas o conteúdo da mensagem não é alterado, não pode ser alterado, não deve ser alterado, porque o conteúdo é esse, o eixo da mensagem, a mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia. Ele é o tema central da Bíblia, é aquilo que a gente costuma falar, e até muitos teólogos discordam, chegam, se contorcem quando a gente diz que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. E ele é mesmo a chave hermenêutica da Bíblia, ele é o centro das Escrituras, e ele é o tema central das Escrituras. Então, você mencionou muito bem aí, quando disse que a mensagem da cruz, segundo a definição de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e versículo 18, Paulo afirma categoricamente que ela é o poder de Deus, né? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E que poder é esse? Que poder é esse? Eu até fiz aqui algumas anotaçõezinhas, aqui um rascunhozinho bem básico, para compartilhar que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é o anúncio a homens e mulheres culpados que a culpa e a maldição foram estranguladas na cruz. Qual é o poder da mensagem da cruz? Que poder é esse que Paulo diz? É loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Que poder é esse? É o poder de anunciar a homens e mulheres culpados que toda a culpa e toda a maldição foram estrangulados na cruz do Calvário. Cristo esmagou na cruz toda a culpa e toda a maldição. Não existe consultório terapêutico que ofereça um tratamento para o alívio da culpa e da maldição como Jesus fez na cruz do Calvário. Não existe nenhuma terapia emocional, psicológica, o centro de consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, por mais eficientes que sejam e por mais profissionais que sejam, e podem ajudar, sim, em muitas dimensões da vida humana, do pensamento humano, das crises emocionais, das doenças psicossomáticas, ajudam sim, mas a culpa e a maldição que Jesus esbagaçou com elas lá na cruz do Calvário, como disse Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, ele tirou do meio de nós toda a cédula que era contra nós, todo inscrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças e que nos era contrária, e cravou na cruz do Calvário e expôs publicamente o império das trevas, né? Todo o império do mal, todo o império das trevas, toda a potestade, ele expôs na cruz e triunfou sobre eles, né? Os envergonhou publicamente e triunfou sobre eles. E essa ação de Jesus na cruz, de moer, de arrebentar com as correntes da maldição, de destruir de uma vez por todas com esta culpa e com esta maldição que outrora estava sobre nós, não existe, como eu já mencionei, nenhum tratamento psicológico, nenhuma terapia advinda dos consultórios psicanalistas, nenhum é capaz de deixar o homem e a mulher livre desta culpa e desta maldição. Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o que é a mensagem do Evangelho? O que é a mensagem da cruz? Que poder é esse? É o poder do anúncio da boa notícia, que através do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos ter paz com Deus. Nós não somos inimigos de Deus. Nós não estamos mais em rebelião contra Deus. Nós
nós não estamos mais separados e distantes de Deus, porque na cruz, Cristo Jesus reatou a aliança do homem com Deus outra vez. Jesus ficou suspenso na cruz entre os céus e a terra, e esta suspensão dele entre os céus e a terra foi o ponto central para reatar essa aliança do homem para com Deus outra vez, e nós hoje podemos bater no peito e dizer em alto e bom som, livres, finalmente livres, e eu posso gritar para os quatro ventos e dizer, eu tenho paz com Deus. Eu posso ouvir Deus, eu posso falar com Deus, e eu posso ouvir Deus, porque eu tenho paz com Deus, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Foi na cruz onde a misericórdia e a justiça se encontraram nas hastes na haste transversal, né? na vertical e na horizontal, onde a justiça e a misericórdia se encontraram. E aquele lugar onde se encontra o cruzamento das duas hastes, nós poderíamos chamar aqui de graça, né? Graça. E aí Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é essa mensagem, é a mensagem mais extraordinária que o mundo pode conhecer e que um pregador pode pregar, é a mensagem da cruz. E ela é uma mensagem tão simples, mas tão eficaz, né? É uma mensagem que eu fico a imaginar o que Cristo passou na cruz. Sabemos que ali a cruz, antigamente, era o maior instrumento de vergonha usado. E ali Cristo passou por tudo o que era para mim ter passado, o que era para nós, cada um de nós ter passado. E isso me mostra o quanto Deus é misericordioso para conosco, o quanto Ele nos ama. E isso prova o nosso valor. E eu acho muito interessante aqui, um pedaço do livro do Eliseu, A Cruz de Cristo, que fala que a cruz ela tem poder para redimir seu passado, redimir seu presente e trazer esperança ao seu futuro. Todos que não apenas passam pela cruz, mas escolhem vivê-la, tornando-a todos os dias sobre os ombros e seguindo a Cristo como um discípulo, entenderá que há mais desenvolvimento espiritual nessa peregrinação do que em qualquer outro lugar. E é muito gratificante saber que Deus fez tudo isso por mim. É muito gratificante e eu quero passar essa mensagem. Sabe, eu quero fazer... Como fazer com que as pessoas dêem valor a essa mensagem, pastor? Eu acredito que é pregando mesmo. O caminho para que as pessoas valorizem esta mensagem é pregando esta mensagem. Porque qual tem sido o grande problema da igreja evangélica brasileira? Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, eu venho pregando sobre isso há anos. Eu venho falando sobre isso, fazendo denúncias do movimento evangélico brasileiro e da igreja brasileira. Até no meu livro que eu lancei o ano retrasado, faço essa denúncia e venho insistindo que o movimento evangélico brasileiro, que a igreja evangélica brasileira, especialmente nos últimos anos, trocou o poder da cruz pelo poder político. E aí, o que nós temos assistido e visto? Nós temos assistido e visto uma substituição da mensagem da cruz. É como se a mensagem da cruz fosse insuficiente, e aí eu, pregador, eu preciso de subterfúgios. Eu preciso acrescentar alguma coisa, eu preciso acrescentar algo mais, porque a mensagem da cruz
sozinha não é suficiente. Aí a gente vê o que nós estamos vendo aí. Os pregadores fugindo de pregar a cruz, pregam uma mensagem de autoajuda, pregam uma mensagem de conveniência, pregam uma mensagem de bajulação. Os pregadores, muitos, inclusive, agora estão entrando na onda dos coaches, né? Estão se transformando em coaches da fé. E eu sempre digo isso, e abro aqui um parênteses para dizer, mais uma vez, que eu não estou fazendo uma crítica ao coach em si, porque eu entendo a importância do coach, a palestra e a palavra motivacional que cabe para o empreendedorismo, cabe dentro das palestras empresariais. E eu, como pessoa, no meu crescimento profissional, enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto homem, enquanto mulher, você que é uma jovem, adolescente, que está aí buscando, acredito que você já deva estar entrando para a universidade, se não já entrou, então você vai buscar seu conhecimento, se profissionalizar e se formar. Então, cabe a palestra motivacional, o trabalho do coach, cabe muito bem aí, mas no evangelho não. O evangelho não é uma palavra motivacional. A palavra motivacional do evangelho é: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, como que eu posso fazer para que essa geração dê ouvido à mensagem da cruz? Pregando a mensagem da cruz. Deixando de querer pregar um outro evangelho, porque Paulo diz isso. Paulo diz de forma insistente até: se alguém pregar um outro evangelho além desse que nós já temos pregado, mesmo que seja um anjo do céu que desça para pregar para vocês, é anátema, é maldito. Na carta aos Coríntios ele diz: ninguém pode, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17, ele diz: irmãos, já escrevi para vocês e agora escrevo de novo chorando, que há entre vós muitos inimigos da cruz, porque todo aquele que quer acrescentar algo mais àquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário é inimigo da cruz. Todo aquele que quer acrescentar, que quer enfeitar a mensagem da cruz, que a mensagem da cruz não é suficiente, então ele quer arrumar um arranjo, mesmo que ele esteja pregando Bíblia, mesmo que ele esteja lá no Antigo Testamento, pensando histórias do Antigo Testamento para reforçar uma ideia dele. Ele está pregando um falso evangelho. Ele está se colocando como inimigo da cruz de Cristo, porque não há mais nada a ser feito. Não há mais nada a ser feito. Tudo que tinha que ser feito pela salvação da humanidade, tudo que tinha que ser feito para que eu e você fôssemos perdoados, tudo que tinha que ser feito para que nós fôssemos resgatados, tudo que tinha que ser feito para que a nossa aliança com Deus fosse restaurada, Jesus já fez na cruz do Calvário. Ele disse na cruz: está consumado. Parece que muitos pregadores não entenderam ainda o significado da palavra consumado. Teletestai, tetelestai, tetelestai, consumado. Em latim, consumatum est. Parece que perderam o sentido, o conceito, o significado dessa palavra. Consumado, está feito, está pronto, está realizado, completei a obra. Isaltino Gomes, deixa eu ver se eu acho o livro dele aqui para te mostrar. Isaltino Gomes é um pastor batista já falecido, de saudosa memória. Ele escreveu esse livro aqui, ó. Ele escreveu esse livro aqui, O Drama do Calvário. O Drama do Calvário. Um livro excelente, precisa ser lido por todo cristão. E o Exaltino Gomes comenta aqui, nesse livro, O Drama do Calvário, que quando Jesus disse está consumado, essa expressão dele, está consumado, não foi no sentido assim, ufa, até que enfim, acabou, ai que alívio, passou. Não. Até porque os escritores do Evangelho, eles dizem que Jesus gritou com grande voz. Bradou com grande voz. Eles usam essa expressão, bradou com grande voz. Tem outras traduções que dizem assim, que Jesus clamou em alta voz.
esse bradou com grande voz ou clamou em alta voz é diferente de um grito de um desesperado. Alguém que está na beira da morte, na ânsia da morte, gritando na agonia e no desespero, querendo salvamento. Jesus não gritou como um desesperado na cruz que estava morrendo moribundo. Jesus clamou com grande voz, embora ele estivesse sangrando, embora as suas forças estivessem se acabando, embora os órgãos do seu corpo, os órgãos internos estivessem entrando em colapso. O coração já estava diminuindo o batimento cardíaco, Jesus já estava entrando em processo de morte, mas ele permanecia Senhor da história. E como Senhor da história, ele bradou com grande voz: está consumado, está feito, está pronto, completei a obra, concluí, paguei a tua dívida, Kathleen, paguei a tua dívida, Nilson, rasguei a promissória, está feito, está pago, liquidei a dívida, não há mais nada a ser feito. Nós não precisamos sequer da intermediação de nenhum pastor, de nenhum bispo, de nenhum apóstolo, de nenhum padre, de nenhum papa que se pretenda intermediar a nossa relação com Deus. Nós não precisamos. Porque a nossa relação com Deus não é mais intermediada por nenhum bispo, por nenhum apóstolo, por nenhum pastor, por nenhum padre, por nenhum papa. Nós não precisamos de nenhum ritual religioso, de nenhuma engrenagem religiosa para intermediar a nossa relação com Deus, porque Jesus na cruz pagou tudo. Ele inaugurou um novo e vivo caminho, segundo o autor da carta aos Hebreus. Caiu a parede da separação, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Ele nos constituiu, pelo seu sangue derramado na cruz, nos constituiu sacerdotes diante do Deus vivo. Está feito. Então, nós temos que nos voltar a essa mensagem e pregar esta mensagem. E denunciar. Porque Paulo fez isso. Paulo pregava a mensagem da cruz e denunciava. Então, é preciso haver denúncias. Nós temos que ter coragem de nos levantar para pregar o evangelho, mas temos que ter coragem de levantar para denunciar e dizer: está errado. Essa mensagem que está pregando não é do evangelho. Isso aí não é o evangelho. Isso aí não é o reino de Deus. Isso aí não é a mensagem da cruz. Repito, todo e qualquer pregador, toda e qualquer mensagem que queira pregar um algo mais, que queira acrescentar algo a mais, que queira enfeitar a mensagem, que queira arrumar subterfúgios, subsídios, mesmo que sejam bíblicos, extraídos lá do Antigo Testamento, como a maioria gosta de fazer, isolando o texto do seu contexto para justificar uma ideia, um pensamento que foge da centralidade da mensagem da cruz, é anátema, é maldito. E não é Nilson que está falando, foi Paulo quem disse: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Teve um ministro aí que agora há pouco, nessa polêmica aí do STF, de abre ou não abre igreja, teve um ministro aí que, embora pastor, embora presbiteriano, embora conhecedor da Bíblia, conhecedor da teologia, infelizmente derrapou aí no discurso lá com os ministros e disse que Jesus confiou a Pedro ser ele a pedra fundamental da igreja. Quer dizer, eu cresci na escola dominical ouvindo pastores leigos que mal sabiam ler, quanto mais formação teológica, e professores de escola dominical ávidos por ensinar e para convencer católicos que a pedra fundamental da igreja não é Pedro. A pedra fundamental é Cristo. A igreja está fundamentada em Cristo. A igreja está alicerçada em Cristo. A nossa mensagem é Cristo. E aí vem agora um ministro, em nome da política, em nome das conveniências e em nome dos interesses políticos, inverter uma doutrina fundamental da mensagem cristã. Que o fato de Jesus ser a pedra fundamental da igreja, isso não é doutrina de homem. Isso não é teologia. Isso não é construção teológica. Você não precisa ser teóloga, ser teólogo, para entender que Jesus é a pedra fundamental da igreja. Não parte de nenhuma construção teológica. Isto é
Isto é doutrina fundamental da fé cristã, é palavra de Jesus. A nossa mensagem é Cristo. Nós estamos alicerçados em Cristo. Se a igreja tivesse alicerçada em Pedro, no Papa, no catolicismo romano, na igreja evangélica, na Assembleia de Deus, na Batista, na teologia reformada, na teologia calvinista, na teologia arminiana, na teologia pentecostal, há muito tempo a igreja já teria falido. A igreja continua de pé porque está fundamentada em Cristo. Ele é a pedra fundamental e a igreja está fundamentada nele e a nossa mensagem é ele. Ele é o centro das Escrituras. Glória a Deus. Perfeito. Falou ali, em suma, tudo. E uma parte do livro que eu também gosto muito, a pregação cristocêntrica. Não sei se o senhor... Eu tenho ele aqui, é do Carlos. Né? Eu fiz do até Carlos. com ele esses dias. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu fiz até uma live com ele aqui esses dias, o Carlos Emael. Sim, sim, eu vi. Oh, foi top aquela live, hein? Rapaz. E na página 69, fala assim que o discurso de Cristo continua tão urgente e imprescindível hoje, quanto foi para a igreja do primeiro século. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17. E também, na página 71, ele fala que por isso é necessário trilharmos o caminho de Cristo, que negou a si mesmo, não aceitando este meio destrutivo de vida, originando por Satanás. Pelo contrário, Cristo se rebaixou, negando-se a si mesmo, a fim de que muitos fossem libertos do pecado e elevados à glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, vai nos dizer isso. E que através dessa live, que através deste conteúdo, Deus possa despertar a igreja atual a uma mudança radical, com um único propósito. Que propósito? De retornarmos ao evangelho do proposto na cruz, de retornarmos a este evangelho. Ou seja, um evangelho simples que denota devoção, prática e uma ortodoxia correta, ressaltando sempre uma análise prática e uma análise bíblica no contínuo, no cotidiano das pessoas. Amém. Glória a Deus. E só isso não. Olha lá, eu inverti as palavras. Perdão. O senhor tem a acrescentar mais alguma coisa sobre o tema Mensagem da Cruz? Eu vou dizer para você, se fosse para a gente ficar falando aqui sobre a mensagem da cruz, a gente vai passar a tarde toda aqui, né? Porque o assunto é vasto, há muitas coisas aí que bonitas da mensagem do Evangelho que a gente pode compartilhar e que a gente pode falar. E assim, se deixar, eu fico aqui a tarde toda. E entra à noite e não vai acabar, né? Porque a gente não tem condições de dissecar, de exaurir de forma exaustiva, né? todo o assunto. Mas eu queria só pontuar aqui. Eu queria só pontuar aqui o seguinte. Como você vinha comentando aí no começo, né, da live, que isso é o texto de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, né? Porque Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios e ele, dos versículos 18 ao 24, por exemplo, ele praticamente faz um desafio, né? Ele diz, o versículo 18 a gente já leu, né? Que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que eu só queria comentar aqui, pontuar aqui, que no primeiro século da igreja, o mundo estava sob duas grandes influências, né? Que era a influência política e filosófica. Né? Na política, Roma, o Império Romano, exercia grande poder e influência no mundo do primeiro século. E na filosofia, os gregos. Então, do ponto de vista político, você tem a influência romana. Do ponto de vista filosófico, você tem os gregos. E todo o conceito de poder e sabedoria passava pela filosofia grega. Então, tudo que você tem de conceito de sabedoria, de poder, o que é o poder? Qual é o conceito de poder? Qual é o conceito de sabedoria? Qual é o conceito de verdade? Isso tudo passava pela filosofia grega. Inclusive, conta-se que os homens se reuniam em praças públicas para discutirem filosofia. Era muito comum que os filósofos se reunissem nas praças e ficassem ali debatendo, discutindo filosofia. Então, aí Paulo vem aqui no versículo de número 20 e diz: onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Quem era o sábio? Quem era o escriba? Quem era o inquiridor deste século? Né? Essas são três expressões típicas para descrever os que são cultos. Os cultos e perspicazes, como o mundo considera na sabedoria. Então, esses três grupos que eram considerados como os cultos, os perspicazes, da forma como o mundo os considerava, Paulo chama a um debate. Paulo chama a um desafio, aqui no versículo 20 da primeira carta aos Coríntios. E Paulo afirma, Paulo deixa de forma assim muito categórica, que a loucura da palavra da cruz, na loucura da palavra da cruz, é revelado o poder de Deus. Ele ressalta o poder de Deus. Só que esse poder de Deus, na loucura da mensagem, por isso que a mensagem é louca, esse poder de Deus é revelado na fraqueza de um Deus que morre. De um Jesus frágil, vulnerável, que morre. Isso é loucura. O grego não... Como, que poder é esse? Que ele morre pendurado numa cruz. Que ele morre condenado entre dois ladrões. Eu não estou entendendo. De que poder você está falando? Porque o conceito que eles têm de poder, dos deuses gregos, da mitologia grega, dos grandes imperadores, eram de poderosos. Quem são os poderosos? Os que conquistam, os que dominam povos, os que dominam nações inteiras, subjugam os seus cidadãos. Esse é o poderoso, esse é o forte. Agora você está me falando de uma mensagem e de um Deus que é poderoso, mas ele morre. Morre torturado, com requintes de crueldade, pendurado numa cruz entre dois ladrões. Então, o que o sistema mundano encara como loucura, nós encaramos como poder. E é no conteúdo dessa mensagem que se revela o poder de Deus. O texto do versículo 18, né? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, o texto, versículo 18, dá a ideia de um processo que está em andamento. Então, nós poderíamos traduzir o texto assim: os que estão se perdendo e nós que estamos sendo salvos.
Só que a crucificação não era só horrível, mas era também uma vergonha. Não era só horrível morrer na cruz. Não era só cruel morrer na cruz. Era também uma coisa vergonhosa. Era uma vergonha. E aí você pregar que um andarilho que foi criado em Nazaré, um precário, a Bíblia chama de cidade de Nazaré, mas nos dias que Jesus cresceu e viveu lá, era um precário vilarejo, uma aldeia, não tinha mais do que 90 casas. E ele que andou entre os pobres, que terminou morto, pendurado numa cruz, ser o Messias, você pregar que aquele andarilho de Nazaré, que andou entre os pobres e terminou morto, pendurado numa cruz, era o Messias, você só podia soar uma loucura. Você só pode estar de brincadeira, como diz hoje o ditado. Você está de brincadeira. Você está tirando onda com a minha cara, como diz o nordestino. Isso era inadmissível. Era inadmissível. Esta era uma mensagem absolutamente ridícula, tola, louca. Mas é aí que está a mais nobre de todas as mensagens. É aí que se revela o grande ato poderoso de Deus. Na loucura e na fraqueza da mensagem da cruz, é aberta, é escancarada as portas da salvação para todo aquele que crê. Porque o poder que Jesus manifesta não é o poder de descer da cruz, como ficaram zombando dele, né? Dizendo, desce da cruz. O poder que Jesus manifestou não era o poder de pedir a 12 legiões de anjos que viessem para o salvar, como ele mesmo falou para Pedro lá quando estava sendo preso, e disse, se eu quisesse, eu pediria a meu pai e mandaria 12 legiões de anjos. O poder de Jesus não era o poder de mandar orar ao Pai e descer um raio ali e matava todo mundo, que se ele quisesse fazer isso, ele faria. Mas não era esse o poder de Jesus. E não é esse. Por isso que Paulo, você até mencionou o texto do Carlos Emael aí, que é uma referência do texto de Paulo aos Filipenses, da palavra grega para esvaziamento, que é a palavra kenosis, né? Esvaziamento. Sim. Ele esvaziou-se. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Assumiu a forma de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então, o poder de Jesus é o inverso. É o contrário da espada do soldado romano. É o inverso do escudo, é o inverso da lança, é o inverso de toda a estrutura imperial. O poder de Jesus é o poder do esvaziamento. Na verdade, é o poder de não poder. É o Deus que pode, mas ele abre mão desse poder para se humilhar e se igualar a nós homens. Com uma única diferença. Sem pecado, porque ele é santo, eternamente santo, carregou sobre si toda a nossa culpa e todo o nosso pecado, cravou na cruz do Calvário, e nisto se manifesta o escândalo da mensagem da cruz, a loucura da mensagem da cruz, e esta é a nossa mensagem. Aí, assim, eu ouvi um pastor falar, há alguns anos atrás, isso que eu vou falar agora, e eu achei isso cravou dentro do meu coração, assim, eu nunca mais me esqueci, sempre que eu tenho oportunidade de repetir, eu repito. Por que foi que Jesus venceu na cruz? Alguém diz, Jesus venceu na cruz porque ele era Deus. Não. O que foi que tornou Jesus vencedor na cruz? Jesus venceu na cruz porque ele tinha todo o poder. Não. E olha que irônico, né? Olha que irônico. Irônico não, paradoxo, isso é um paradoxo. Olha que paradoxal. Ele diz assim, Jesus diz assim, antes de ir à cruz, por isso o Pai me ama, lá no Evangelho de João. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida e a tomo de volta. Ninguém a tira de mim. Eu é quem a dou livremente. Ele se entregou na cruz. Só que foi só após a sua ressurreição que ele declarou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, as pessoas perguntam assim, por que Jesus venceu na cruz? Ele venceu na cruz porque ele tinha todo o poder. Venceu na cruz porque ele era Deus. Não. Essa é a palavra que eu ouvi esse pastor pregando e cravou no meu coração, nunca mais me esqueci. Sempre que tenho oportunidade, eu compartilho ela. Jesus venceu na cruz, porque hora nenhuma ele ficou parecido com o diabo. Hora nenhuma
Jesus se pareceu com o diabo. Porque se Jesus tivesse descido da cruz, se Jesus tivesse dito, Pai, eu não aceito, envia os teus anjos, eu vou salvar o mundo, mas eu vou salvar o mundo com poder. Vou salvar o mundo com poder, manda os teus anjos. Dá um terremoto, um raio do céu aqui agora, para acabar com todo mundo, que eu vou salvar o mundo, mas vou salvar o mundo com poder. Eu vou usar o outro caminho, não vou usar o caminho da humilhação, não vou usar o caminho do esvaziamento, não vou usar o caminho da kenosis. Esse caminho aqui é muito doloroso. Eu vou usar o caminho do poder. Se Jesus tivesse feito isso, o diabo teria dito na cara de Deus, tá vendo? Teu filho é igual eu. Teu filho é minha cara. Gosta do poder, gosta da ostentação, gosta de se impor. É o teu filho. Foi esta a tentação do diabo lá no deserto. Foi essa a proposta do diabo no deserto, a tentação foi exatamente essa. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Pula daqui lá embaixo, porque os anjos vão receber ordem a teu respeito, está escrito. Os anjos receberão ordem a teu respeito para que você não tropece com o seu pé em alguma pedra. Então, o diabo oferece isso para Jesus. E Jesus não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Os irmãos de Jesus, no capítulo 7 de João, tentaram Jesus também da mesma forma. Não, você vai ficar aqui escondido? Ninguém que faz os sinais que você faz fica escondido. Você tem que se mostrar. Se opera os sinais miraculosos que você opera, você tem que se mostrar ao mundo. Mas Jesus não veio para se mostrar. Ele não veio no poder, ele veio no esvaziamento. Então, ele venceu na cruz. E venceu porque hora nenhuma ficou parecido com o diabo. Ele envergonhou, como disse Paulo na carta aos Colossenses, publicamente os expôs ao desprezo e os envergonhou na cruz do Calvário. Deixa eu deixar você falar, o irmão Silvio está dizendo aqui, ó, deixa a irmã falar também. Eu tô falando que ela pediu para falar. Ô Silvio, eu pedi para ele falar, irmão Silvio. Então fale aí, irmã Ketri, fala um pouquinho aí também, para nós te ouvir. Eu não tenho muito a falar, eu vim mais mesmo para aprender. Eu gosto muito de aprender. Eu sempre vou aprender, continuo a aprender, eu vou ser uma eterna aprendiz. Eu também. E... ai, eu gostei dessa espécie de livro aí, gostei. Gente, enfim, a mensagem da cruz é algo simplesmente impactante. A mensagem da cruz impacta. Ela me impactou outrora. Eu fui impactada por essa mensagem e hoje, com 7 anos servindo a Cristo, aceitei a Cristo com 10 anos de idade, eu pude ver e entender que evangelho nunca foi fácil, que evangelho não é um mar de rosa, o ministério não é fácil, a mensagem da cruz é árdua, é dolorosa e temos que suportar. Como os verdadeiros cristãos, como os nascidos em Cristo, como nova criatura, devemos suportar. Até porque Deus não dá para nós uma prova maior do que não consigamos suportar. E a mensagem da cruz, eu acho, não, né? Ela é essencial. Não é que eu acho, é que ela é essencial. E que através dessa live possamos dar o valor que é para ter a mensagem da cruz. E que a mensagem da cruz possa voltar aos púlpitos brasileiros, que ela possa voltar a ser o centro das nossas pregações, que ela possa voltar a arder nos corações, fazendo com que haja arrependimento, fazendo com que as pessoas se arrependam e vejam a obra expiatória de Cristo na cruz. Isso Amém. é o que eu tenho a falar. Amém. Pastor, muito obrigada pela sua participação, pelo assunto que o senhor falou, foi muito profundo, né? E ainda não foi tudo, né? Como o senhor disse, se for falar da mensagem da cruz detalhadamente, vai horas e horas, né? Mas muito obrigada.
pelo Senhor ter aceitado o convite. Deus te abençoe muito. É um prazer aqui estar falando contigo e estar aprendendo mais deste assunto. Muito obrigada. Deus te abençoe muito. E a todos que estão aqui também, que ficaram conosco até o final, Deus te abençoe. E eu tenho certeza que cada um foi edificado com esta palavra. Amém. Deus te abençoe, irmã Kathleen. Deus te abençoe mesmo. Amém. E você, toda a sua família. E obrigado pelo convite mais uma vez. E que você continue assim, uma jovem temente a Deus, autêntica e buscando trilhar a senda do caminho do Evangelho, da cruz de Cristo. Não ceda nem para a esquerda nem para a direita e jamais abra mão da mensagem da cruz por esses ventos de doutrinas e esses falsos evangelhos que estão sendo pregados por aí. Você se mantenha firme, tá? Deus te abençoe, sua vida, sua família, seu ministério. Continue estudando. Você é bem nova ainda, tem a vida toda pela frente. Então, continue firme, estudando. Os irmãos que estão aqui com a gente, muito obrigado pela companhia. Se você ainda não segue a Kathleen aí no Instagram, siga ela aí no Instagram. Ajudem essa jovem na peleja aí do reino e do evangelho. Porque essa é a nossa luta. E esta é a causa que abraçamos, a causa do reino e do evangelho. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Fiquem na paz. Amém.